Eu quero entrar num assunto polêmico Então agora. entra. Se é pra entrar na Entendeu? treta, Porque não o entra. Augusto Eu tava tá leve muito até quietinho. agora, tava leve. Tá muito quietinho, entendeu? Eu quero jogar uma pra ele agora. Joga. Eu tô pensando aqui, o pessoal de casa deve estar imaginando, legal, esse assunto aí, celibato, castidade, mas eu sou um cara casado, isso não é mais pra mim. Porque eu não sou celibatário, eu sou casado, tenho minha esposa, tenho meus filhos. Não preciso ser casto, porque, já casei, então faço sexo com a minha esposa. Como é que é isso aí, Augusto? O sexo, ele precisa ser casto? Vamos entrar nessa polêmica aí. Ótimo. Antes de falar do casamento, só pra deixar claro, então, de onde que vem a derivação do que eu vou falar de casamento? Porque existe castidade matrimonial e, normalmente, as pessoas acham interessante descobrir isso. Até porque, por exemplo, São Tomás de Aquino fala que as mulheres têm alguns privilégios nessa matéria, né? Então, assim, de onde que vem o raciocínio da igreja? Ela fala, olha, você tem um dom e você tem que aprender a responder por esse dom. Então, você tem o dom do sexo, o sexo é algo que é muito bom, mas se você ficar se esfregando por aí, você corre, então essas relações epidérmicas que as pessoas chamam de amor, você pode colocar um filho na barriga de alguém e essa não vai ser a melhor das situações. Então, o que ela chama os solteiros? A castidade. Ela fala, olha, você não está disposto ainda a amar plenamente uma mulher, então acalme-se, vai ter um momento, vai dar certo, respira fundo, reza, etc, né? Então, porque eu percebi que seria importante colocar cada etapa, né? Como que o solteiro vive a castidade? No formato de abstinência. Nunca vi ninguém, depois de abraçar essa cruz bebês café, que tivesse... Se arrepende. Exato. Os viúvos também, né? Depois do casamento, até que ele consiga, até que ele queira, se ele quiser casar, se não, ele é chamado também a viver a abstinência. Os padres no celibato, as freiras no celibato, e como que isso se dá no casamento? São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, lá na plena Idade Média, século XIII, ele, no volume 5, ele analisa lá, nas edições aí mais comuns, ele analisa a primeira parte sobre Deus, a segunda parte sobre o homem e a terceira parte sobre a encarnação de Cristo. Aí ele analisa os sacramentos. Lá no sacramento é o do matrimônio. No sacramento do matrimônio tem uma questão sobre o dever conjugal. O que é o dever conjugal? Vou falar aqui numa linguagem um pouco mais acessível. É assim, pornografia, a igreja considera imoral. Onde está o versículo, né? Nem existia, né? Pornografia, o povo ainda quer o versículo. Masturbação é imoral. Não pode trair, não pode pegar a vizinha, etc, etc. O que São Tomás está falando? Olha, ninguém te obrigou a casar com aquele homem. Ninguém te obrigou. Então, vocês devem entregar-se um ao outro sempre que um dos dois quiser. Essa que é a questão do dever conjugal. Uma coisa que vale falar antes dos solteiros, parênteses. Olha que bonito. As pessoas, elas têm uma pergunta antes até do casamento, falam, mas isso funciona? Olha, se tem uma coisa que funciona é a castidade em todas as etapas. Né? A mulher tem o poder do sexo e o homem tem o poder do altar. Tem o poder quem paga o preço. A mulher tem o poder do sexo porque ela paga o preço da gestação. Então, o homem e a mulher vão para a cama quando a mulher deixa, excetuando, evidentemente, caso de violência, mas no ciclo normal, é quando a mulher deixa. E a mulher casa quando o homem quer. Por quê? Porque ela paga o preço da gestação e o homem tende a pagar o preço da família. Exato. Por que o homem paga o preço da família? Por causa da sociedade cis heteropatriarcal? Não, por algo muito simples, pelo ciclo biológico. Por exemplo, minha esposa é médica, tem uma profissão que é considerada de bom retorno financeiro. Nosso terceiro filho nasceu, ela está de licença, eles precisam muito mais dela, começar que ela tem um poder incrível de soltar leite, né? Então, assim, a coisa não é mais simples, ou seja, o peso financeiro acaba batendo mais nas minhas costas. O que a igreja, a instituição do matrimônio, fez? Que as mulheres se entregassem depois que o homem entregasse o seu coração no altar. Por isso que a lua de mel é depois das núpcias. Agora, a mulher tende a se congelar no estado em que ela se entrega, porque os homens tenderão a ser malandros. Eles prometem o sol e a lua e não levam isso pra frente, né? Agora, aí chegando no matrimônio, porque eu não queria deixar de ter comentado esses pontos. Então, São Tomás fala, o dever conjugal é que o casal se entregue um ao outro sempre que um dos dois quiser. E ele tá falando mais ou menos assim, olha, não foi você que escolheu? E a outra pessoa não negou, o homem não negou todas as mulheres do mundo por você? E vice-versa. E eu não tô pedindo pra você descarregar um caminhão de cimento.
Não é assim? Você escolheu alguém que você tinha atração. Facilita aí, né? Nem demora muito. Seria mais ou menos assim com a linguagem escolástica, né? Então, esse é um ponto. Isso é castidade matrimonial. Ou seja, greve sexual por motivo injusto dentro da teologia, da antropologia, etc., e cristã, é considerado algo injusto, imoral, né? Injusto com o outro. E os casais também que buscam viver isso, superando o seu egoísmo, porque de fato às vezes a gente está cansado, de fato nem sempre é tão simples, mas que buscam viver isso com generosidade, é muito curioso como que isso aumenta e fomenta o amor. O que Santo Tomás fala? E a libido. Exatamente. É impressionante. Exatamente. Algumas pessoas podem falar assim, mas se viver a castidade, vai trair. Putz, eu não sei quantas vezes eu já ouvi isso, né? Se viver a castidade, vai trair, vai ter que extravasar em algum lugar. Olha, isso é uma mentira sem tamanho. A ordem atrai a ordem, a desordem atrai a desordem. Se extravasar ajudasse a fidelidade, os pornófilos seriam os mais fiéis do mundo, pô. Tem de gente consumir algumas vezes por dia. A pessoa fica totalmente embotada, com problemas os mais variados, psicológicos, tristeza, etc, etc. Então a coisa não é tão simples. O que Santo Tomás analisa, e é interessante, ele fala que os dois podem se entregar, e aí ele coloca assim, ele analisa no artigo 2, se o homem está por necessidade de preceito, se a mulher não lhe pedir. Então ele considera até a natureza da mulher, que a depender da época e da fase, é mais tímida. Então ele analisa que a mulher pode pedir de 2 modos, expressamente por palavras ou por sinais, interpretativamente, quando por vergonha se cala. É o famoso sorrisinho, né, e tal. De ambos os modos, Santo Tomás na Suma escreve, o marido está obrigado a satisfazê-la. Olha que curioso, né? A Idade Média não é feminista, a Idade Média não é terrível. Ele está colocando lá que o homem é obrigado a satisfazer a mulher. Por quê? Porque a igreja é mestre em humanidades, ela sabe desde que o mundo é mundo que a mulher demora mais, que a mulher é mais complicada, que o homem é fogão a gás, que a mulher é fogão a lenha. Então, tudo isso já é considerado dentro da castidade matrimonial. Alguém pode ouvir isso, Deus me livre, tem que ficar indo pra cama com meu marido, ou com... Olha, normalmente, quando a pessoa está muito revoltada no casamento, ou com um casamento muito triste, claro que existem exceções, é porque ela já está ignorando vários outros pontos. Porque casamento não é feito de forma boa, assim, de forma espontânea, pura e simplesmente, né? Espontaneidade por espontaneidade é espirro, engasgo, etc. Tudo que presta na vida depende de deliberação, planejamento, sacrifício. E aí, para fechar... É uma escolha também. É uma escolha. Tem a questão, que aí é um baita tema, e esse só tem assunto complexo aqui. Por isso eu fico até um pouco mais tentando explicar um pouco melhor, fico um pouco mais preocupado às vezes do que deveria pro pessoal entender. Envolve também a abertura à vida, né? O que é abertura à vida? Pronto, aí ferrou, né? Aí lascou. Ficar tendo um bando de filho, etc, etc. A economia como está. Exato, né? Então assim... Nunca Pô, a gente passou por 2 guerras mundiais, né? Mas aí o argumento é assim, nunca o mundo foi tão difícil. Tá muito mesmo, difícil, né? E que tá difícil, a gente sabe, mas o que é mais difícil é o tamanho do nosso egoísmo, o que tá difícil é o tamanho do nosso aburguesamento. Em primeiro lugar, vale enfatizar que a gente é a primeira geração, assim, de maneira epidêmica, os homens têm medo de ter descendência, né? Então, meu Deus, eu ter descendência, não quero. Não é uma coisa... Nossa, em outros tempos era tudo que o homem almejava. Exatamente. Os filhos lá e tal. Não queria. Então isso já é estranho. Outra coisa, na década de 60, dados do IBGE, a média de filhos de uma mulher era 6 filhos. Hoje em dia estava 1,8, 1,7, última vez que eu vi está 1,52, 1,5 filho. Então, na década de 60, que já não é a década mais ordenada do planeta Terra, né? Revolução sexual e tal, filho numeroso era acima de 7, acima de 6. Hoje em dia, se a gente ouve falar de uma família com 5, 6 filhos, nossa, as parece pessoas uma já coisa comentam, estapafúrdia. Nossa, é corajoso. Que loucura. Corajosa. Ou então essa família. louco, né? Loucos, Tudo né? louco, Exato. Mas, Ou assim, então fanáticos religiosos. Fanáticos religiosos Exato. bolsonaristas. Bolsonaristas, Radicais. Fascistas, nazistas, Assim. radicais. Mas radical vem de raiz. Costumo falar isso muitas vezes, mas quem não tem raiz muda ao sabor do vento, não é assim?
não tem problema ser radical, desde que você tenha princípios, né? Já pensou? Nossa, algumas pessoas têm princípios que são acima da conveniência. Aqui, Nossa senhora. Mas uma coisa que eu acho só importante pontuar entre parênteses, Augusto, e já te devolvo a palavra, não quero que você perca o fio da meada, é que esse chamamento à abertura à vida foi uma coisa muito importante que eu aprendi entrando na igreja, inclusive conversando com o Padre Luiz, nosso amigo e tudo mais, é que ele não é assim, você é obrigado a simplesmente não controlar absolutamente nada e ter 20 filhos independentemente da circunstância. Não, as circunstâncias precisam ser analisadas. Sim. Então, você, por exemplo, tá numa situação financeira muito apertada, tá muito difícil, ou tá num momento muito delicado do casamento, por exemplo, ou sei lá, vocês não estão se entendendo muito bem, vocês dois. Tem que resolver isso primeiro, afinal de contas, o filho não pode. Assim, é bom que ele não nasça nesse tipo de circunstância. Não é qualquer coisa, né? é um filho. É um filho, Existem exatamente. métodos, inclusive, contraceptivos naturais. Naturais, sobre que a isso. própria igreja difunde e sim. tudo mais, né? Acho importante falar isso, porque Claro. senão fica parecendo que você é obrigado a ter maternidade 20 responsável, filhos, né? Já pensou? Exato. Uma explicação sobre isso, a igreja é muito prudente. Tava quarta-feira de cinza, aí tem a questão do jejum. Ah, mas e quem não pode? A igreja tem lá, se tem mais de 60, se eu não me engano, se é grávida, Grávida. lactante, doente, tá dispensado. Ou seja, no fundo, e eu tô falando agora para cristãos, antes eu falei que era de lei natural, mas é porque essa matéria eu acho muito difícil explicar do ponto de vista só da lei natural, porque eu acho que se a pessoa não tiver um olhar no céu e se ela não tiver um olhar de que ela tá gerando almas eternas, eu acho que hoje em dia pode ser que alguém consiga explicar isso de outra forma. Eu acho muito difícil que alguém que não seja cristão leve esse assunto à sua radicalidade, como Alexandre o Grande, né? Eu acho que é um pouco mais complexo. Alguns fatos curiosos. Primeiro, para a gente considerar. Tem lá o ide e multiplicai-vos, né? Isso que sempre foi visto como uma coisa muito bela. Qual que é a primeira vez que uma denominação protestante, uma denominação cristã, na verdade, em geral, aceitou qualquer contracepção? Porque o cristianismo tem 2000 anos. Qual foi a primeira vez? 1930, Conferência de Lambeth, a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana, pela primeira vez que qualquer denominação cristã, considerando o catolicismo, os ortodoxos, o catolicismo nunca aceitou, mas considerando o catolicismo, os ortodoxos, todas as denominações protestantes, até 1930, ninguém tinha ousado considerar que seria possível algum tipo de cristianismo com contracepção. Eu já vou explicar a diferença disso para planejamento familiar. Então foi em 1930. Se a gente for ver os comentários de Lutero e Calvino ao Gênesis, no pecado de Onã, quando ele tem o coito interrompido, etc, etc, eles falam coisas que, se eu falar numa linguagem pesadíssima, Calvino coloca como um pecado imperdoável. Lutero considera um pecado gravíssimo, comparando com questão de pior que adultério, incesto, ou chegam a falar em termos de gravidade de um assassinato premeditado ou desprezar o dom da vida. Linguagens muito pesadas. Quem tiver de cristão usando Ou seja, pílula, Sim, até antes de ontem, isso era... E eu vou explicar, eu vou ponderar, mas primeiro a gente tem que ter o contexto histórico. Até antes de ontem, não existia isso no cristianismo. E, curiosamente, foi a igreja anglicana por onde a porta do divórcio entrou. Queria se divorciar, pediu para a igreja a nulidade, tenta lá subornar, convencer, botar pressão, etc. A igreja não aceitou. rei, né? Foi lá, então eu crio a minha igreja. Fato histórico que eu tô falando. Uhum. Pesquisem lá direitinho. Eu casando Henrique a VIII bolena. decreta o divórcio. Quantas esposas ele teve? 6. Quantas cabeças ele cortou de esposa? 2. Matou 2 esposas. E começa por isso. E eu tenho uma gratidão enorme a 2 anglicanos, ao Chesterton e ao Lewis, que foram ponto de conversão na minha vida. Inclusive, essa história, só um rápido parênteses, a gente tem um filme na nossa plataforma, Ah, do é? PCLX, que é O Homem que Não Vendeu Sua Alma, que conta É, justamente do Thomas essa More, história. São Thomas Isso. More. Isso, Nossa, que é um dos melhores maravilhoso. filmes que eu já assisti na minha vida. É maravilhoso. E falando no Chester e no Lewis, temos a produção fantástica que é A a Guerra do Imaginação.
Guerra do Imaginário. Gente, só um Que comentário pra quem documentário não está maravilhoso. assistindo. Eu estou meio deitada aqui, não é preguiça, é porque eu estou muito grávida, tá? Tá com barriga. Tá meio Exato. explodindo aqui. Mas a pessoa olha e fala, nossa, que deselegante, mas eu não tô arrumando jeito, gente. Vão perdoando. Ela tá essa guerreira. mesa nessa. Exatamente. Senão o pessoal olha lá e fala, nossa, mas que jeito deselegante de sentar. Não tá dando pra ser elegante, não. Foi mal. E aí? Em defesa da Lara é sempre muito elegante, mas até antes aqui já tava com barrigão. Aquela coisa. É difícil, É uma mas coisa obrigada. é é uma uma coisa guerreira. fantástica. Maravilhoso. Nós homens não temos ideia do que é isso, uma gripinha já pega a gente, né? Então, Nossa. já acho É bem mais que impressionante. uma gripe. Então, assim, a primeira vez que autorizam. O que a igreja permite, o que a igreja não permite? Quando eu falo igreja, eu estou falando da tradição cristã, essa verdadeira democracia, como dizia o Chesterton, a democracia dos mortos. O Chesterton fala, a democracia contemporânea tem essa mania de dar valor só para os homens que estão de pé. Né? Eu prefiro ouvir os homens que também não estão mais aqui. Né? Então, a igreja permite contracepção? Não. O que ela considera como contracepção? Esse ato que impede diretamente a geração, né? Como no caso os anticoncepcionais, camisinha, etc, etc. O que ela permite? O planejamento familiar com a continência periódica. O que é isso? Através, por exemplo, de método Billings ou outros métodos que chegam a ter uma eficácia absurda. Exato, o Creighton. Através dos ciclos de fertilidade natural, o casal, sabendo onde tem a fertilidade, ele pode então espaçar. E de fato a eficácia desses métodos é impressionante. Então a igreja permite este método. Quando que ela permite o espaçamento familiar? Quando se tem motivo grave. Que tipo? Financeiro, psicológico, de ordens, às vezes, geopolíticas, no caso de guerra, dependendo da situação. Agora, eu não vou entrar aqui em tentar fazer a casuística, porque seria uma tentativa fadada à falha. Mas o importante é que, se a pessoa tem um motivo grave mesmo, qual que é o método, normalmente? Você tem que fazer direção espiritual e procurar um médico, por exemplo, se for caso de saúde, para saber os riscos reais. Então, com médico, direção espiritual e unanimidade dos cônjuges. Por que isso é importante? Porque de verdade verdadeira, a maioria não é caso grave. Então, a gente está apertado. Tá bom, mas precisa colocar em 1000 atividades extracurriculares? Precisa de tanta coisa assim? Aí o custo vai subindo, aí quer ter o melhor carro do ano, aí quer colocar na natação, no não sei o quê, não sei o quê. Aí aguenta. Você fica fora de casa para pagar as coisas dos filhos, e já não ficam com os filhos. Aí os filhos crescem vendo outras pessoas. Aí chega na adolescência, eu não vi onde eu errei, o meu filho virou o que eu não imaginava. Você não passava tempo com seu filho. Exatamente. Precisa de tanta atividade. Será que a vida não é mais simples? Lembro de uma pessoa, de um casal, 2 carrões, caminhonete, assim, essas centenas de milhares de reais, não sei o que e tal. E às vezes com alguns problemas na família de ordem mais básica, não é melhor vender um e colocar o filho num colégio melhor, numa situação melhor, tirar daqui e colocar ali? Às vezes com tanto dinheiro em algumas coisas e economizando ou com problemas em outras. Então, é um foco no materialismo. Aí fala, a vida tá acima de tudo. Aí vai, tá mesmo? Tá mesmo? Porque muitas vezes ela tá abaixo da mais baixa conveniência. Agora, uma coisa que eu e a Nicole a gente conversa. Casamento é loucura, né? Assim, não é desse mundo, não. É de outro mundo. O casamento é muito engraçado, porque eu sou muito feliz no meu casamento, as coisas são muito boas. Mas a gente conversa que a nossa vida poderia ser um inferno pelos mesmos motivos. Ainda que a nossa vida tivesse... É como se ou a corda tá afinada, e a gente tem os nossos efeitos, é claro. Mas assim, ou a corda tá afinada, ou ela tá desafinada. Você pode bater o mesmo ritmo e as porradas da vida. Pode ser uma música bonita ou não. Exemplo. Claro que a gente tem problema financeiro, é claro que a gente tem problema de acordar à noite, é claro que na gestação passa mal, tem as inseguranças, tem os medos. Como você lida com isso? Mas quando a gente não é um porco, o que é o porco no Antigo Testamento? Ele é um animal maldito não é porque ele está na impureza, ele é um animal maldito porque ele tem uma estrutura anatômica que ele não é capaz de olhar para o céu. Olha que loucura. E como ele não é capaz de olhar para o céu, ele aceita qualquer lixo. A gente é mais ovelha, que tá na lama. Só que a gente é capaz de olhar pro céu e pedir colo pro pastor, né? Então a gente tá com esses problemas
E a gente lembra que essa vida é passageira. A gente lembra que os filhos são dom de Deus. A gente lembra que a gente não precisa ser riquíssimo. Aí, pô, gente, mesmo carro até hoje, que a Nicole tinha na faculdade, Honda Fit 2017, pô, um dia eu troco esse aí, pô. Cabe três cadeirinhas. Cabe três cadeirinhas. Não tá te levando? Eu já pensei em trocar algumas vezes. Várias vezes já pensei em trocar. Todas as vezes vaidade, né? Aquela coisa assim do tipo, putz, eu quero trocar. Pra quem? Você falou do Diego Reis, é o mesmo carro também. Não, dele é bem... tabela FIP, não sei o quê, tá, ele é um mago nisso, mas... E ele me ajudou nisso, assim, eu tava em vários momentos, assim, tive a graça de conversar com ele algumas vezes, tudo, e ver vários vídeos, e ele falando disso abertamente, aí eu parei a olhar pra ele, falei, putz, é verdade, né? Como que a gente, às vezes, precisa querer tanta coisa, e às vezes a vida simples, você tá com os filhos, de ensinar o básico, de não tá nessa loucura, aí tem que ficar fazendo viagem, precisa mesmo, tem que ficar mandando filho por intercâmbio, pô, precisa mesmo. Última coisa, eu atendo... E antes eu dava aula de matemática, física e química, saindo do ensino médio, dei aula de cálculo 1, morando aqui em São Paulo, dava aula pra muita gente muito rica e tal, que normalmente pegava essas aulas, e pelos lugares que eu dava aula. O pessoal fazia intercâmbio de tudo, fazia aula de tudo, e cheio de gente ruim da cabeça que não estudou direito. Por quê? Porque não aprendeu a sentar, fazer o básico, presença dos pais. Sabe aquele básico que você sabe que a pessoa tá abaixo da média porque ela não tinha rotina vital, só tinha dinheiro, entendeu?